basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que ele facilita a distribuição e ele evita a prática de pirataria, porque você já está dando o seu produto ali. E aí, aí você fala, poxa, mas eu vou dar o meu filme, como você fez ali no Eu Te Amo Renato, e não vou ganhar nada. Aí a gente entra num assunto delicado. Eu ganhei alguma coisa que Eu Te Amo Renato, com 5 milhões de views? Não. Eu ainda vou contar uma história. Eu fiz uma coisa muito errada aqui, que esse filme ele é uma homenagem ao Renato Russo. E eu usei toda a trilha sonora Legião Urbana. E, obviamente, eu não tinha os direitos da trilha sonora. Aí, o que eu fiz para evitar problemas, mas mesmo assim não garante que eu evite? Eu, em vez de usar os fonogramas, porque na música ainda tem isso, você tem o fonograma e você tem a letra. O fonograma, a maioria das vezes, ele pertence às grandes empresas, a Sony, a Ação Livre, enfim. E você realmente tem que pagar, e é muito caro para pagar. Então, assim, ó, primeira regra que eu vou te dar aqui hoje para a produção independente: não usem músicas famosas. E a gente faz um filme lindo, a gente fala, vou botar aquela música muito legal do YouTube, do Linkin Park, sei lá o que é. E aí chega lá, por quê? A tecnologia evoluiu tanto que as próprias plataformas, o YouTube, o Vimeo, todas as plataformas de distribuição, eles já têm algoritmos que eles vão fazer essa leitura e bloquear o seu vídeo. Você vai ter problema. Minimamente vai ser bloqueado e pode ter um risco de um processo. Eu não trouxe esse case aqui hoje, mas tem um caso de uma mãe que filmou, isso aí o Sérgio, que é o nosso colaborador de Creative Commons, ele sempre mostra esse vídeo, um vídeo de 30 segundos, nada demais. Sabe o vídeo que todo mundo vê em casa? Tá a criança ali, na cozinha. A mãe filmou a criança rapidamente, uma barulheira, você mal não ouve nada. Em 30 segundos ela tomou um processo milionário da Sony, se eu não me engano. Por quê? Ao fundo está tocando uma música dessas, não lembro de quem era, de alguma banda famosa, e a Sony entrou com um processo com aquele vídeo que foi viral de 30 segundos contra aquela mãe. Bom, dentro dos direitos autorais do processo, a mãe venceu o caso. Mas para vocês verem como é complicado, como está ficando complicado hoje em dia. Então, voltando ao Eu Te Amo Renato, eu fiquei com ele, Fabiano, por que usar o Creative Commons? Eu não tinha direito de ver, porque mesmo eu não usando o fonograma, eu dei para os meus amigos músicos gravarem as músicas. Eu usei as músicas, então eu ainda continuava na ilegalidade. Ok, foi o primeiro filme, a gente erra, e a grande história foi que eu coloquei ele livre aberto, ou seja, ele não gera renda para mim. Então eu não faço dinheiro em cima da música, eu só faço uma divulgação, publicidade via filme. Bom, por que valeu a pena? Porque foi uma coisa feita despretensiosa e que deu muito certo. Porque aí eu não vou poder explicar por quê. São essas coisas de filmes que vão virais e que dão certo. A gente se surpreende com ele até hoje. Depois eu digo 5 meses, do nada, em um dia, tem 1 milhão de acessos. Do nada. Sabe por quê? Rede. Aí de uma distribuição. Alguém de um grupo. Quem é que conhece um grupo no Facebook chamado LDRP? Vocês conhecem? Bom, é um grupo que tem, sei lá, mais de 1 milhão de seguidores, é um grupo que são muito jovens ali, né? Alguém fez um post do filme nessa página do Facebook. Bom, não preciso dizer, o post bombou, e naquele dia eu tive 1 milhão de acessos no filme por causa desse um post. Então são essas coisas da rede. O que ele abriu o caminho foi que, por causa desse filme, ele gerou um efeito dominó. E a partir dele, eu comecei a ser contratado para fazer trabalhos em vídeo, trabalhos de edição, trabalhos de direção, todas as áreas que eu atuei dentro do próprio filme. Então o Creative Commons, ele ajuda muito nisso. Você vai botar tudo seu que você vai produzir no Creative Commons? Provavelmente não. Mas eu aconselho, pelo menos os primeiros trabalhos, que quando você quer trabalhar com audiovisual, que é um produto caro, mas agora, graças a Deus, com a tecnologia ele deixou de ser tão caro, você tem sim que investir em você. Dificilmente você vai conseguir começar. Não estou te encorajando, não. Estou falando a verdade porque é um ramo muito difícil. Né? Todo o cinema é chamado da sétima arte. Você tem que juntar tudo que tem ali para poder produzir. Bom, em função do Eu Te Amo Renato, do sucesso dele, os fãs de internet nas nossas páginas começaram a pedir uma continuação do filme. Aí foi a hora que a gente falou assim: opa, agora a gente pode fazer uma continuação, mas não vamos cometer o mesmo erro que a gente cometeu no primeiro, que é a trilha sonora.
Mas como fazer uma continuação em homenagem ao Renato Russo sem Renato Russo? E aí a gente decidiu que não ia fazer um filme chamado Número 2, a gente chama Renato 2, essas coisas assim. E aí a gente decidiu que ia ser uma série chamada De Todo o Tempo do Mundo. Obviamente continua sendo uma mensagem, para quem conhece Legião Urbana, sabe que são trechos de letra da música dele. Não tem nada de Legião Urbana nessa série, não tem nenhuma música do Legião também. O que nós fizemos aqui foi, aí é onde entra o processo novo. Você tem que ter músicos amigos, tem que fazer amizade com músicos, você tem que pedir a música do cara ali que você conhece. Não para te livrar dos direitos autorais, mas você ter documentos daquele cara que você conhece, que está ali do seu lado, te liberando aquela música, daí até para venda depois. E aí as negociações são diversas, tá, gente? O cara pode te liberar completamente, pode te liberar para venda, mas com porcentagem, e aí a negociação é de cada um. A série, o que a gente fez? A gente gravou uma temporada inteira, tá? São 12 episódios de mais, em média, 15 minutos. Quanto tempo vocês acham que demora para gravar? Não vou nem contar parte de ensaio, para essas coisas. Quanto tempo para gravar uma série de 12 episódios? Chuta aí. Oi? Um ano? Tem mais? 3 meses? Ninguém mais? 6 meses? Bom, esses números estão corretos numa grande produção que tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, tudo é custo. Você imagina, vocês estão trabalhando de graça no meu elenco. Como que eu vou segurar vocês um ano sem dinheiro? Não dá. A série foi gravada, a gente teve depois que o roteiro estava pronto, a gente teve, sei lá, uma média de 8 ensaios. Os atores tinham que fazer o tempo deles sozinhos também. Nós gravamos a temporada inteira em 9 dias. Tá? E isso porque a série se passa em cidades diferentes também. Ok? Isso chama-se otimizar o custo. Tá? Eu gastei nessa série, obviamente eu não paguei ninguém. Eu gastei em produção, alimentação, que não pode faltar. Então, quando as pessoas falam que o filme independente é custo zero, é mentira. Mesmo que você não gaste R$1, você está gastando seu tempo. E tempo é o quê? Dinheiro. Então, não tem como. Essa história de custo zero não existe. Você vai ter que pegar um ônibus para algum lugar, ou um táxi, sei lá o quê. Você vai ter que pagar a comida da sua equipe. E olha só, equipe trabalhando de graça com fome, nunca mais volta e te abandona no primeiro estado de nervosismo. E não é lanchinho não, tá, gente? Ninguém gosta de lanchinho. De produção a gente grava 11 horas por dia, 10 horas. Então não adianta eu chegar lá com um pãozinho pro cara com um queijinho e um café e um refri que vão me xingar. Tem que ter isso, tem que ter fruta, tem que ter almoço, tem que ter jantar, tem que ter marmita mesmo para comer e ficar todo mundo feliz, que de barriga vazia não dá. Bom, a gente conseguiu gravar, otimizar, e aí a gente disponibilizou, a gente criou uma interação de rede. Quando a gente lançou a série, a gente lançou o primeiro episódio no YouTube, no nosso canal, e aí ele começou a bombar, né? Porque já tinha uma expectativa em cima, a gente fez toda uma divulgação online. E as pessoas começaram a perguntar quando vai soltar o segundo episódio. E foi a hora que a gente testou o nosso poder de mídia. A gente vai soltar, depois que bater, foi 20 ou 10? Depois que bater 10 mil visualizações no primeiro episódio. Quando bater 10 mil visualizações, a gente solta o segundo e assim a gente vai fazendo. E isso foi muito legal, porque aí você vê a interatividade, o engajamento na rede. As pessoas queriam assistir e começaram a compartilhar para aumentar o número de views e poder liberar logo. Bom, foi um sucesso esse sistema e a gente fez assim até o 4º episódio. Do 4º até o 12º, quer dizer, a temporada completa, a gente colocou no VOD On Demand. Foi a nossa experiência. O que é isso? Vamos alugar. A gente já deu 4 episódios gratuitos. O 4º episódio ele tem um desfecho que te faz querer seguir adiante, obviamente. E você já assistiu ali, já sabe do que se trata, sabe se vale a pena ou não, para ir lá e alugar e pagar R$5. Bom, isso está em teste ainda. A gente está um ano assim, a gente já mudou, a gente já está numa segunda plataforma, que a gente não gostou da primeira que a gente estava usando, e ainda está em teste, mas está crescente, está acontecendo. É uma coisa nova no Brasil, porque o brasileiro, e aí a gente tem que falar um pouco de cultura.
como eu estava falando aqui do filme independente no início, a gente tem que quebrar essa nossa cultura de como a gente olha para o filme independente. E entender que quando você assiste canais como o nosso, que você está dando chance para os produtores iniciais, que pode ser muita gente daqui para frente, né? Você tem que olhar aquilo com carinho, tem que ter quebra de paradigmas. A Globo e Hollywood, vou falar sempre desses dois, acostumaram a gente muito mal a entender o que é uma produção. Porque, assim, no meu cinema, se eu vou gravar uma cena na praia, você vai ouvir a praia, vai ouvir o cara gritando "Almate!", você vai ouvir tudo. Vocês já viram que na Globo, na novela, você só ouve, tá na praia, muita gente, uma coisa, nem o barulho da onda você ouve direito. Isso tem a ver com dinheiro, com produção, com equipamentos, sabe, mais pesados, que separam, com 3, 4, 5, 6 captadores de áudio. Tem a ver com, às vezes, gravação em estúdio, que o cara vai e grava em estúdio para dublar depois, o que torna mais caro, para sair perfeitinho ali, você poder ouvir direito a voz do cara. Isso não acontece no cinema independente. Principalmente áudio. Tem muito erro de áudio. Por uma questão técnica. Aí eu vou fazer uma pausa aqui para a gente entender o nosso contexto de produção no Brasil. Até a década de 90, no Brasil produziu-se muito e bem até a década de 90, mais ou menos, principalmente nos anos 80. O nosso cinema era um outro tipo de cinema, obviamente, que tinha a ver com a época, tinha muito a tal da pornô chanchada, que fazia muito sucesso e que foram virando outras coisas. Dali saíram os artistas mais velhos que vocês conhecem hoje da TV e tudo mais. O que aconteceu? Mais ou menos, na década de 90, terminaram com a Embrafilme, que era um órgão importante, o Collor terminou com a Embrafilme, que era um órgão importantíssimo, e isso fez com que houve um acordo da entrada dos filmes hollywoodianos no Brasil e, obviamente, um monopólio ali da Globo Filmes para fazer a distribuição toda. E começaram a acostumar a gente com um cinema que não era cinema, porque era o quê? Era TV adaptada para cinema. Então, fazia-se uns programas na TV e, para ganhar mais dinheiro, editava, por exemplo, uma série e botava lá como filme. Só que a linguagem é diferente. É isso que a gente está falando aqui hoje. Está falando de narrativas. Estou falando agora, por exemplo, de narrativas de internet. Novas narrativas. E a narrativa da TV é diferente da narrativa do cinema, que é diferente da narrativa do teatro, que é diferente de todas. Cada uma tem o seu jeito. Então não adianta migrar uma para outra simplesmente. Com isso, nós ficamos mal acostumados. E mal sabíamos nós, você vê como é que a gente é vedado, que nós tínhamos logo ao lado, na Argentina, os nossos irmãos, digamos assim, uma das maiores produções de cinemas do mundo, sempre, com os melhores filmes, muito melhor que muitos filmes europeus, ainda vou dizer, não vou nem falar de hollywoodiano, que o hollywoodiano é bom, mas é bom porque são produções caríssimas. Quando você pega os filmes mais, vou dizer assim, delicados, mais profundos, a maioria vem da Europa, vem França, Espanha, né? Hoje em dia a gente está conhecendo os filmes asiáticos em função da internet, mas a gente tinha aqui do lado. Por que isso não influenciou a gente? A gente não teve escola de roteiro no Brasil. Então a gente está lidando agora com uma geração que está surgindo com um cinema, mas não veio de base quase que nenhuma, porque nem escola de roteiro a gente tinha aqui até pouco tempo. Os roteiristas brasileiros são jornalistas que estudaram fora, a maioria deles, a maioria vem do jornalismo, e aí fez algum curso em Londres, algum lugar assim, que pôde, em algum momento, fazer adaptação para roteiro. E roteiro é o maior problema do filme brasileiro, tá, gente? E a coisa mais importante, por quê? Por que o nosso roteiro é o maior problema? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, tenta. Não tem certo e errado, não. Ninguém? Vamos lá, gente. Foi? Falta de criatividade faz parte. O que mais? Por que eu estou aqui dizendo que o nosso roteiro é um problema? O que faz um filme bom? Né? Claro que é um conjunto de coisas. Falta de recursos? Não tem a ver com isso. Porque nesse momento eu estou só no roteiro. Eu estou na escrita, que é a história. O que acontece nos filmes brasileiros no final? A maioria. Duas coisas acontecem no final. Sempre repete, mas repete o quê? Sim. Hã? Felicidade? Sim, é uma das coisas. Casamento e filho. Concorda? Não é assim que quase todo filme brasileiro termina? Aquele casal que brigou ali o filme inteiro, tananá, chega ali e tal, pum, casa, tem filho, vida feliz.
Todo filme brasileiro praticamente é assim. Quase todos, tá? O que falta na gente? Ousar. Ousar. Então, assim, eu vou dar um spoiler muito grande aqui. O Eu Te Amo, Renato, eu fiz isso. E eu acho que é uma das coisas que criou uma comoção. Tem gente que odeia e tem gente que adora. Eu tenho as duas coisas, obviamente. Você nunca vai agradar gregos e troianos. Mas eu optei por um final que fosse diferente da história toda. Então, mata a pessoa. Eu gosto de matar a gente no filme. Aí dá um rambulinho. Enfim, esse é um problema muito sério nosso. O brasileiro, ele não ousa no roteiro. Ele não olha para os outros lados, mas isso é por falta de escola. Então, isso é muito importante que a gente comece a abrir a cabeça para isso. Bom, vamos continuar. Aqui estão os nossos dois. Aqui é só passar e vai sair. Olha o próximo aí. Rapidinho. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Eu prometo que vai ficar mais dinâmico agora. Fala aí. A primeira pergunta é qual o procedimento quando você consegue música autoral do seu filme? E Né? Qual o procedimento para a música autoral do filme? Tem contratos. Esses contratos, você encontra modelos deles na internet, tá? Contratos simples e tal. Vou falar como é que eu, Fabiano, faço. O Thiago, que está aí, é o produtor executivo, que é uma figura importante na produção, porque é o cara que organiza tudo, desde a área financeira até a área de contratos e armazenamento e tudo mais. Eu chego lá para o Rico, por exemplo, essa música que vocês vão ouvir daqui a pouco ali, ó, a próxima, na vinheta do festival, é do Rico Viana. Já é o parceiro, ele fez a trilha sonora da temporada também toda da série. Rico, preciso de música. Quer que eu faça? Não, Rico. Pega algo que você já fez para não te dar mais trabalho. Vamos usar material seu. Claro que feito para coisa é melhor ainda, mas eu tento tirar potencial. Às vezes o cara tá lá, igual filme. O cara compôs uma música 10 anos atrás, está linda, gravada, mas não fez muito sucesso porque ele é pequeno. Aí agora eu ponho num filme, 10 anos depois a música foi sucesso. Para ele é ótimo. Então, chego lá, peço 1, 2, 3, o que eu preciso, ele me dá, e aí eu assino um contrato com ele, de liberação de direitos, e aí tem contratos e contratos. Para os filmes gratuitos, que eu nunca vou querer fazer dinheiro neles, tipo Eu Te Amo, Renato, é isso, é gratuito e ponto, ninguém vai ganhar nada. Para a série, por exemplo, eu vendendo a série agora e tal, não sei o quê, aí eu já posso pagar em porcentagem, direitos, o que seria. A grande vantagem é que eu não lido com o ECAD. Todo mundo sabe o que é o ECAD? A gente só lida com o ECAD em época de festival, né? Porque a gente tem que provar para eles que a gente tem o direito das músicas e dos filmes. Então, assim, não passa, a princípio não está passando pelo órgão regulamentador, que eu lido direto com a pessoa que é dono do negócio. Então, assim, eu não tenho por que pagar para o ECAD para ele redistribuir se eu estou contratando a pessoa direto ali, entendeu? São três casos, na verdade, né? Tem um caso que é o melhor dos mundos, é quando a trilha sonora é licenciada de Creative Commons. Então esse é o melhor dos mundos, porque aí o filme é licenciado e a trilha também é licenciada, então você já sabe quais os usos daquela trilha que você pode fazer para o seu filme, né? E o segundo caso é quando o autor não é filiado a nenhuma associação, e aí você tem que ter um documento dele só liberando os direitos autorais para você executar. E o terceiro caso é quando ele é filiado a alguma associação. Aqui no Brasil, nós temos 9 associações ligadas ao ECAD. Então tem a UBC, tem Abramos, enfim. E aí você tem que... Ele pergunta para o autor se ele é filiado, se ele for filiado a alguma delas, você tem que entrar em contato por essa associação e aí conseguir os direitos para incluir na sua obra. Vamos lá, segunda pergunta dela ali, peraí. O episódio falou que tinha 15 minutos, né? Em média. Aí, eu queria te perguntar assim, pela sua experiência, se segura, porque geralmente no canal de YouTube, a entrevista passa de 8 minutos, já cai o público, cai a visualização e tal. Muito boa essa pergunta dela. A série tem sido pra gente um grande experimento. E isso é uma grande vantagem do cinema independente, gente. A gente pode errar. E a gente pode errar sem medo, porque eu sou meu patrão. Então, assim, se eu errar, eu vou dar esporro a mim mesmo e acabou, e vamos consertar e continuar. Você perguntou da minutagem 15 minutos. Foi muito interessante com a série, porque a gente, obviamente, pesquisou minutagem. Websérie é muito novo no Brasil, tá? A gente está falando de 3 anos máximo que isso começou a acontecer.
está um boom, a tendência é aumentar e dar uma diminuída na produção de longas. Porque eu vou fazer um longa, é melhor fazer um longa seriado. Porque a série é isso, né? Se você pega a minha primeira temporada inteira, você assistir ela, dá 3 horas e 15 minutos. É um filme, é um Senhor dos Anéis, não é isso? Vai assistir ali, vai dar uma sentada, provavelmente vai conseguir ver. Bom, a gente tem episódios de 15, de 12, por isso que eu falei que a média era 15. A gente tem episódio de 8 e a gente tem episódio que chegou a 37, que é o último, 35, uma coisa de 30 e pouquinhos. Isso foi muito interessante. O primeiro episódio tem, acho que 13, 15 minutos. As pessoas assistiram, adoraram. Quando veio o segundo episódio, ele tinha 8 minutos. E aí a gente falou, agora a gente vai sentir, né, o que é. Cara, a gente teve muita reclamação. Muita reclamação. Pra minha surpresa. Tá muito curto, a gente quer episódios de 20, a gente quer episódios de 40. Então, assim, eu acho que é um mito que na internet só coisas de 5, 8, no máximo 10 minutos. Eu acho que depende muito do que é e do conteúdo. Tanto é que a gente viu que tinha uma demanda para fazer episódios de 30 minutos. Se eu fizer episódios de 30 minutos, vai todo mundo, o meu público que hoje assiste, que acompanha, vai assistir, vai gostar e vai pedir 40 minutos. Eu não vou fazer isso. Eu vou manter o que está, porque é um formato bom. Eu acho que funciona. Acho que 15 minutos, você deixa a pessoa feliz e não cansa para a internet. Então, assim, te respondendo, eu acho que depende do produto. Então, se é um blogger, um youtuber, um outro tipo de audiovisual, aí eu acho que eu vou concordar com você. Mas como a gente está falando de ficção, aí vai depender se é bom ou não e se interessa aquele público ou não, porque ele vai pedir. Outras séries da mesma temática que eu fui pesquisar, todas tinham 40 minutos, 45 minutos, 1 hora. Aí eu fui assistir. A temática era boa, era bem desenvolvida, era tudo. Eu não conseguia assistir, porque tem a famosa encheção de linguiça. Porque aí você pega, liga uma câmera e deixa os atores ali improvisando. E aí tem muito a ver com a dinâmica da direção, que a gente vai falar ainda aqui daqui a pouco. Entendeu? Mais alguma pergunta? Quer continuar? Fala aí. Você quer falar sobre isso, da distribuição? Ele quer saber a diferença entre Creative Commons e um registro comum. O Creative Commons eu adianto, ele vai deixar ele falar do registro. O Creative Commons é gratuito, você decide o selo que você quer, e para decidir isso, tá, gente? Eu estava falando que, ó, você entra no site, ele vai te fazer umas perguntas muito simples, e aí você responde essas perguntas e ele vai te gerar um selo para você usar no seu produto. Na distribuição, sim e não. Ele quer saber se tem uma diferença na forma de distribuir. A gente distribui as duas coisas no canal. E o canal, entendeu? Então, assim, eu anuncio. Se ele é gratuito, eu simplesmente anuncio. E ele, na verdade, depende muito do player, né, que a gente chama. Que tem canal, depois, né, de TV por assinatura, que não pede ineditismo. Então, você consegue licenciar. Você precisa vender ele como uma TV. Então, não é restritivo. Depende muito. Depende também da TV. Quando o Canal Brasil, por exemplo, não exige ineditismo. Então, você consegue distribuir no canal e depois no canal Tudo e depois distribuir no Canal Brasil. Mas tem uns que já pedem, por exemplo. Agora a gente está, Fabiano, foi semana passada para o São Paulo Web Fest, que é um festival internacional de web séries, e aí a gente está tentando licenciar todo o tempo do mundo para si. Tivemos rodada de negócio com 5 TVs. Então, um ponto positivo que eles acharam era o fato de a gente, mesmo depois de um ano, a série ainda é inédita, né? Porque não está liberada 100%, tem 4 primeiros episódios. Então, é uma oportunidade de negócio para a série que a gente quer vender para umas plataformas internacionais, que a gente precisa legendar, traduzir. Então, é uma forma de a gente capitalizar agora para poder distribuir lá fora também. Aí vamos falar então, acho que tem a ver com um pouco com a sua pergunta, falar de dinheiro, né? Ele está dizendo, o que a série me rendeu eu botar esses 4 episódios e deixar como ele falou um ano depois? Uma rodada de negócios. Hoje existem iniciativas, aí você fala, não tenho dinheiro. Como eu posso conseguir dinheiro para o meu filme? Vou te citar algumas formas. Tem muito edital, então você tem que... não adianta mais, gente, a gente não ser multi, tá? A gente tem que, se você quer entrar nessa área, você não precisa fazer tudo, mas você tem que entender pelo menos como é o processo e fazer parcerias. Eu
sou do colaborativismo. Eu acredito nisso. Eu não trabalho sozinho, eu não faço um filme sozinho. Você tem hierarquia, ok. Você tem o diretor, você tem o produtor, e existe uma hierarquia. Mas é dentro de uma coisa de fato coletiva. Então, assim, ó, eu não sei fazer edital, eu tenho que me fechar com alguém que sabe fazer o edital, que sabe ler, que sabe escrever e tudo mais. O grande pulo dos editais... Só um adendo rapidinho, Fabiano. E aí, com relação aos editais, por exemplo, no Ministério da Cultura, tem vários editais de audiovisual para público jovem. Então, o proponente tem que ter até, né, o que eles chamam até 29 anos, a juventude. Então, é uma oportunidade de negócio para você desenvolver seu primeiro trabalho e tal. Então, isso é muito importante. Vocês estão aqui, a maioria, na idade de se valer disso. Tem mesmo, gente. Tem muito, tem dinheiro, tem edital. Tem que procurar. O meu caso foi uma porcaria. Por quê? Eu comecei a fazer filme tem 10 anos. Eu estou com 39. Todo edital que eu ia entrar era para dar 30 anos. Eu perdi todos. Eu nunca consegui ganhar um edital porque eu já não tinha idade para ele. Tá? Hoje a gente participa de editais que são mais para... Enfim, existe edital para tudo. Para produtora, para tipos de roteiro, para tudo que vocês puderem, para documentário, para regiões específicas, às vezes até para renda familiar específica tem edital. Tem que virar rata, tudo na internet, tem que seguir as páginas de editais. No Facebook, por exemplo, e às vezes são editais muito fáceis de se inscrever, tá, gente? Você chega lá, é tudo pela internet, é um minutinho, pum, você ganha uma verba. Você ganha 8 mil para fazer alguma coisa, 10 mil, 20 mil. Tem muito edital de valores menores e maiores. E aí tem as famosas leis de incentivo à cultura. Você vai escrever seu projeto numa lei Rouanet, numa lei de incentivo fiscal, e aí não tem jeito, tem que entrar lá, tem que ler, entender da lei, entender como você apresenta. São leis muito sérias, são editais, eles são difíceis porque é muito minucioso, você tem que dar planilha orçamentária, então assim, você tem que entender dessas coisas, ou ter alguém que entenda dessas coisas. Isso se você quiser conseguir o dinheiro de algum lugar, né? Não sair, digamos, do seu bolso. Hoje, eu incentivo muito, e a gente vai começar aí falando, eu incentivo muito a busca direta. O que todo mundo faz quando tem um filme? Pronto. Todo mundo aqui pensa que, pô, vou lá na Coca-Cola, vou lá na Apple, vou na Samsung, que mais? Começa a pensar em todas as empresas grandes, vou no McDonald's, vou pedir dinheiro para eles. Eu falo que a gente tem que buscar o caminho inverso. Como a gente tem feito? Eu te chamo o Renato, ele custou... Quanto vocês acham que custa um filme? Eu comecei a falar da série, nem falei o número. Eu te chamo o Renato, foi um longo, ele tem 1h15, ele foi gravado todo em Valença, ele teve deslocamento de equipe, 15 dias demorou para filmar, hospedados em um hotel, pagando, tá? A equipe inteira, nós éramos quase 20 na ocasião. E foram 98, se eu não me engano, locações. Quanto vocês acham que custou esse filme? Custou, só para... De 10 a 18? Quem mais? Hein? Ele custou 40 mil. Ele custou 40 mil e isso não é nada. Porque a gente fez apertado, ninguém botando dinheiro no bolso. Adivinha como eu consegui esse dinheiro? A gente fez uma coisa ousada na época. Foi engraçado até porque foi um case pra gente. Estava surgindo naquele momento aqui no Brasil como é que chamava? O Catarse, né? Foi Catarse? Sabe o site de crowdfunding? Sabe o que eu tô falando? Né? Hoje em dia tem benfeitoria. Na época eu acho que só tinha o Catarse, era o primeiro. Era novíssima a plataforma. E as pessoas estavam pedindo dinheiro assim, 2 mil, 1.000 e pouco, 3 mil. Nós entramos e pedimos 120 mil reais para fazer esse filme. A gente sabia que não ia ganhar. Ninguém ia dar 120 mil reais para um cara que nunca fez um filme antes fazer um filme. Né? Mas o que a gente ganhou com isso? Que foi a nossa jogada. E tem essas coisas, tem que ser esperto, gente. A gente ganhou publicidade. O Catarse achou aquilo tão interessante que saíram matérias falando assim, grupo do Rio de Janeiro pede 120 mil reais para produção independente em plataforma. Aquilo começou a virar notícia de jornal e aí ajudou. Só ajudou. Eu não ganhei os 120 mil, mas ajudou na publicidade gratuita, que você tem que se valer muito hoje em dia. O que eu fiz? Eu ofereci cotas para pequenas empresas. Ninguém pensa na hora de fazer um filme, ninguém pensa na padaria, são sempre os exemplos clássicos. Na padaria, na farmácia, na lojinha, no cabeleireiro,
Vocês sabiam que essa galera paga, em média, de 800 a 4 mil reais para fazer um tijolinho nos jornais locais de cada cidade do bairro? Que é isso que custa. Um anúncio de sabe jornal de bairro? Que muita gente nem dá muita ideia. Só aquilo ali custa minimamente um tijolinho 800 reais. Eu quero esse dinheiro. Você acha que esse cara que paga para estar no jornal de bairro, você acha que ele não me daria esses 800 para botar logo dele em toda a minha mídia social, no filme, ficar na internet ad eterno? Para ele é negócio. Não é fácil de vender, tá, gente? Mas é um caminho, é chegar ali e pedir. Eu consegui 40 mil reais assim. Fui numa loja, um me deu 10, uma empresa me deu 10, uma empresa de pneu, olha isso. Um outro me deu 2, outro me deu 1.000, outro me deu 5, outro me deu. Eu juntei os 40 mil e fiz o filme. Agora, você tem que correr atrás, tá? Existem essas formas. Existe um negócio também chamado dinheiro de marketing. Toda empresa de médio porte para cima geralmente tem dinheiro de marketing. É verba que não precisa sair declarada, né? Ou seja, se eu chego para o cara e peço 100 mil reais, eu vou ter que botar na lei Rouanet ou na lei de incentivo estadual, enfim. Vai gerar um outro tipo de trabalho, ok. Mas se eu chego para o cara e peço 3 mil, 4 mil, 5 mil, isso sai do dinheiro de marketing dele, dinheiro que ele usaria para o tijolinho lá do jornal, para as coisas todas. Então esse dinheiro é um dinheiro bom para aproveitar para o cinema. Eu vou agora aqui, ó, eu vou só passar a vinheta do festival para vocês verem o que foi feito esse ano. Na vinheta são 2 minutos e eu consegui colocar todos os filmes que estão no festival. E eu quero que vocês reparem nas imagens mesmo, na qualidade, e aí a gente vai começar a falar sobre a produção. Vamos lá. E olha a música do Rico. Que tem tudo a ver com o cinema. Quantos caminhos eu andei, quanto tempo eu levei pra assumir aquilo que no fundo eu sei que eu sempre carreguei dentro de mim. Não vou desistir agora, depois de tanto lutar. Há um mundo novo lá fora, eu vou encontrar meu lugar. Eu sou o que eu quiser ser, quando eu quiser ser. E se não te agrada, a porta da rua é serventia da casa. Eu sou o que eu quiser ser, quando eu quiser ser. E se não te agrada, a porta da rua é serventia da casa. Eu corro e derrapo no asfalto, balanço, mas não caio. Tropeço e começo de novo. Ninguém vai me parar. Cada erro um aprendizado que é meu, tá guardado e eu vou buscar. Pegadas no chão. Legal, né? Vocês viram esse último aí, com efeito especial? Isso é uma coisa bacana, que está começando a crescer. A produção independente, gente, ficou uma maravilha por causa dos equipamentos. O que vocês têm hoje em dia no celular que facilita todo o processo? Fala para mim, fora o celular. O que dá para fazer ali para você fazer seu filme? Vamos lá, gente, me ajuda. Oi? Fala alto. Editar. Por quê? O que tem hoje à nossa disposição ali? Muitos. A grande história hoje em dia é aplicativo. Quantos aplicativos de fotos vocês não têm? Fora os tradicionais, de edição. Cada dia descobre um, né? Aí surge um novo, aí vai e edita. A mesma coisa vídeo. Alguém conhece aqui um aplicativo chamado Super 8? Conhece? Então,
Você sabe o que é uma Super 8? Super 8 é uma câmera antiga. Estão surgindo vários aplicativos agora e esse Super 8 é ótimo, gente. Eles filmam todos em Full HD, dependendo do seu celular, e você filma com os efeitos da Super 8. Olha que bacana. E são vários. Você escolhe tonalidades de cor, você escolhe frames, você escolhe se você quer ruído no vídeo ou não. Sabe como é uma ótima... lembra que eu estava falando de áudio? A captação de áudio no cinema? O problema dela? Esse problema está sendo resolvido muito com o próprio celular. Porque, por exemplo, eu quero gravar uma cena que o casal está lá na praia, sentado, mas eu não quero ficar lá perto. Então eu não posso ter o cara do áudio aparecendo na cena, porque a cena é aberta. Celular, microfone de celular, aplicativo. Põe no bolso do ator. Eu estou de longe, não estou vendo. Ele está gravando o áudio aqui maravilhosamente bem. Entrevista. Tá? Eu não trouxe aqui hoje. Hoje em dia você compra na internet, e aí eu não vou nem sugerir sites, porque tem sites aí que são, né, um trabalho bacana lá com a galera, com criança e tal. Mas você compra gadgets de áudio, microfones pequenos adaptados para você fazer entrevista para o celular. Você compra lentes para o celular, você compra o tripé, você compra estabilizador. Aí eu estou falando a palavra compra, nós vamos falar em números. Eu estou falando de coisas que custam R$30, R$40, R$20. Não é um absurdo. Eu não estou falando... Hoje, se eu fosse trocar meu equipamento, o equipamento profissional, né, uma DSLR, que são as câmeras fotográficas que filmam, a gente está falando, se eu fosse, né, traduzir para dólar, se eu fosse comprar aqui no Brasil, que é tudo 4 vezes mais caro, 5 vezes, você está falando de 15, 20 mil reais. Entendeu? Para você fazer uma coisa que muitas vezes isso aqui já está dando para fazer. Qual é o próximo ali? Eu queria só mudar a ordem um pouquinho. Vai para o PDF primeiro, por favor. Bom, esse foi a metodologia que a gente desenvolveu e que o canal está fomentando hoje. Ele começou, como eu disse para vocês, numa turma. As turmas começaram pequenas, foram crescendo. Cada uma a gente vai fazendo um filme. Hoje a gente já está indo para novas edições. Em setembro agora a gente vai ter Rio de Janeiro, o mês todo aqui em Botafogo. Em outubro nós estamos indo pela primeira vez. Na verdade, a primeira vez foi a última edição, foi 2 meses atrás, em maio. A gente fez o primeiro fora do Rio, que foi em Valença, e foi um sucesso, porque foi o primeiro que a gente conseguiu. Olha que bacana. Esse é um curso particular, a pessoa paga para fazer, para aprender, para fazer o filme e sair dali, se Deus quiser, e produzir os seus próprios. Eu dou passo a passo no cinema que eu vou mostrar aqui. Em Valença foi interessante porque eu queria uma turma que não fosse de alunos privados, porque uma das coisas do canal Cubo é levar para quem não tem acesso a princípio, quem não teria grana para fazer. Então eu movimentei a cidade, eu criei cotas por aluno, quer dizer, cada aluno é uma cota, né? E eu fui no comércio. Lembra o dinheirinho que eu falei? O dinheirinho aí de marketing, do jornal de bar? Eu consegui esse dinheiro com a galera e cada comércio eu pedi para famílias. Eu conheci uma família, falei, vocês não querem adotar um aluno em nome da família? E aí eu fiz uma parceria com a Secretaria de Educação de Valença e através da Secretaria de Educação a gente foi a uma turma de último ano de uma das escolas públicas e foram ali selecionados os alunos e foram 15 alunos adotados, digamos assim, para participar. E vocês podem assistir o resultado, chama Não Precisa Ter Medo, é um curta de 30 minutos, vocês podem ver o resultado do filme que eles fizeram. A molecada se amarrou, porque a gente passa por todo esse processo que eu vou falar. E aí em outubro a gente está indo para Florianópolis, novembro a gente vai para São Paulo, e depois em janeiro a gente recomeça aqui no Rio, e vai ser dentro do Artplex do Itaú de Cinema, ali na praia de Botafogo. Bom, eu não vou ler isso tudo aí não. Basicamente, é tudo isso que a gente está falando. A gente vai num passo a passo, né? E o canal tem essa vontade de que tudo que seja produzido comece a virar conteúdo de distribuição. Então, não só você participa do processo de fomento, depois isso tem uma vida. Porque a maioria dos cursos de cinema, você vai lá, faz um curso, grava uma cena, até grava um curto, não adiantou nada, porque ele não tem vida depois dali. O filme ele tem que ter vida, ele tem que continuar sendo exibido. Daí a importância da distribuição e de uma plataforma. Tá? Quem pode participar? Qualquer pessoa, de qualquer idade. Eu só não trabalho muito com criança, obviamente, porque tem uma coisa de
né, são aulas, é um processo. Mas assim, adolescentes para cima, qualquer idade, terceira idade, porque filme é sobre vida, e no filme a gente tem de tudo, né? A gente tem criança, a gente tem adolescente, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem avô, a gente tem avó. Então todo mundo é bem-vindo, não precisa de experiência prévia, porque a ideia, eu até prefiro quem não tem experiência, porque é um brainstorm de novas ideias e de processos. Tá? E aí, qual é o nosso processo? A gente vai literalmente, o que eu chamo do 0 ao 100. O que é o 0? O que eu tenho em mãos no dia que a gente começa? Nada, exatamente. O que eu preciso ter primeiro? O roteiro. Sem roteiro a gente não tem filme. Não tem. E aí a gente passa por todo um processo criativo e técnicas básicas de roteiro. Tá? É muito interessante, gente, porque isso acontece em um mês, mas não é um mês inteiro. A gente geralmente faz 3 dias na semana. Por exemplo, segunda, terça e quarta, durante 3 horas cada dia. No penúltimo final de semana é a gravação do filme. A gente tem cronograma para fazer. São 2 dias para gravar o filme. Um filme de até 30 minutos. E depois a gente tem mais 3 aulas para edição, finalização e lançamento na última semana. Ou seja, em um mês você parte do 0, sem ter nada, para estar lançando o filme em um mês no canal, muitas vezes em telas de cinema mesmo, e depois dando vida a eles a festivais, porque ele vai para o festival também. E o processo em ordem é basicamente esse. Né? A gente entra, uma vez o roteiro pronto, isso tudo é feito colaborativamente, tá, gente? Todo mundo participa. A produção, a gente, né, aprender a ler o roteiro em termos de como pré-produzir, produzir e pós-produzir. O que é uma pré-produção? O nome já diz. O que você faz em pré-produção? Alguém pode me dar exemplos? Planejamento. Vamos lá, gente. O que faz? Eu tenho o roteiro, eu já sei qual é o filme. O que eu preciso fazer agora? Qual é o próximo passo? Para eu fazer o filme começar a acontecer, o processo. Oi? Analisar o quê? De que forma? Ok. Hã? Mas esse ensaio eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um teste elenco. Eu tenho que ter, antes do teste elenco, o que eu tenho que ter? Como? Mais do que isso. Agora, pensa tecnicamente comigo, gente. Tecnicamente. Eu escrevi o roteiro. Pronto, tá pronto o roteiro. O que eu vou fazer agora? Passo a passo. Qual é o próximo passo? Fechar uma antes dos atores. Como o quê? Uma equipe. O que tem nessa equipe? Quem precisa ter? A gente está falando de cinema independente. Não vamos pensar em cinema que tem muito dinheiro, porque aí a equipe... Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente tem o produtor. Tem 2 tipos de produção. O produtor que vai executar as coisas ali e o produtor executivo, que no caso é o Thiago. O Thiago dificilmente faz a produção de cena ali. O produtor de cena, ele lida com todo mundo, ele vai saber se o cenário está pronto, ele vai fazer as coisas ali do local, tá? Num cinema hollywoodiano, eu descobri isso outro dia, eu fiquei chocado. Não tem o cenário? Isso chama-se... Tem gente que chama de produtor de cenário, tem gente que chama de produtor de arte, né? É a arte. Quando vocês ouvirem a arte do filme, muitas vezes é o cenário, tá? Eu descobri que em Hollywood, quando o filme é muito grande, tem muita verba, você tem o cara que faz o cenário, tá? E aí você tem um produtor específico que ele só produz, olha que loucura, as coisas que o ator toca em cena. Ele não produz a mesa que está lá. Ele não botou aquela mesa lá no cenário. Mas ele botou a caneta que o ator vai pegar, porque ele vai precisar daquela caneta para assinar um papel. O papel é ele que vai fazer. Tudo que o ator toca em cena, esse produtor faz. Imagina, como que você tem um produtor só para isso? Entendeu? Então, assim, equipe pequena, eu vou ter produtor, o que mais? Roteirista? Vamos dizer que o roteirista já foi. O roteirista já passou essa etapa. Oi? Cinegrafistas. 1, 2, vai depender. O que mais? E gente? Áudio é muito importante. Quem vai captar o áudio? O que mais? Editor. Muitas vezes, gente, essas funções, tá? Ó, hoje, no processo, quando eu fiz Eu Te Amo, Renato,
escrevi, filmei, dirigi, produzi e eu falei editar e editei, tá? Hoje eu já não faço mais isso tudo, porque obviamente você vai caminhando, vai crescendo. Hoje tem filmes que eu não pego nem na câmera, porque eu já confio na minha equipe porque a gente já tem outra coisa. Filme independente, equipe afinada. Faça a sua equipe, crie equipes de trabalho e vai evoluindo com ela, porque o olhar vai ficando melhor. O que mais? Está faltando alguma coisa aí? Por ali vocês têm uma ideia. Tá, aí a gente chega nos atores. Aí o personagem já tem. Então a gente faz o teste de elenco. Ok, feito o teste de elenco, eu já tenho a minha equipe básica primeiro, eu tenho os atores, aí qual é o próximo passo? Alguém já tinha falado, não, distribuição não, o filme não está pronto. Ensaios. Paralelo aos ensaios, o que acontece? Porque eu tenho divisões técnicas ali. Paralelo ao ensaio. Então eu estou aqui, ó. Os atores ensaiam com quem? Num filme independente, muitas vezes só com o diretor. Idealmente, seria legal ter um coaching de atores, um preparador. Tem alguma outra palavra que se usa agora para isso? É coach e preparador, né? Cada pessoa usa uma coisa. Mas o ideal é que tenha, porque é uma pessoa que ajuda muito o diretor, porque ele prepara o ator para chegar para o diretor já mais afinadinho. Ok. Paralelo a isso, o que o produtor está fazendo? Ele tem que estar trabalhando, ele não pode parar na hora que os caras estão ensaiando só porque ele não faz parte. O que o produtor faz? O que falta? O que tem num filme para ele acontecer, além da equipe? Vamos lá, gente. Me ajuda. Cenários, o que mais? Exatamente. Isso tudo é a pré-produção. Então o cara tem que estar vendo o cenário, as locações todas, licenças. Por exemplo, a gente gravou um filme aqui no Campo de Santana, aqui na frente. Eu tive que ir na prefeitura, pedir uma autorização da prefeitura. Você não pode chegar hoje em dia e ir gravando em qualquer lugar, não. A gente faz isso no cinema independente, mas teoricamente você não pode gravar em lugar nenhum da cidade sem autorização da prefeitura, tá? Mesmo que você vá gravar numa praça. Eu peço, claro que não. Mas assim, quando é dentro de um... Não, quando é dentro... Se eu vou gravar na praia, eu não vou na prefeitura ficar 30, 40 dias para receber o negócio. Eu vou chegar lá e vou gravar com a minha câmera, até porque eu não vou chegar lá com 30 pessoas. Agora, eu vim gravar dentro do Parque de Santana, é um lugar fechado, tem segurança, tem isso e aquilo. Aí você tem que avisar, ter uma autorização, agradecer depois dos créditos. Outra coisa, muito importante, os créditos. O produtor ele precisa estar anotando tudo. Você não pode depois deixar de agradecer ninguém, senão você nunca mais faz um filme, porque aquela pessoa vai te jogar uma praga. Ela vai querer aparecer. A tiazinha do café que ajudou, que deu um café, tem que estar o nome dela lá. Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer pelas pessoas que ajudam a gente no processo. Bom, tudo produzido, tudo ok, todas as licenças, o produtor executivo já, muito importante, talvez o mais importante de todos. Não, uma vez definida a equipe, tanto técnica quanto os atores, o elenco, não deixem passar mais nem um dia do processo sem que todo mundo assine a documentação do filme, seja ela qual for, liberando os direitos, não interessa. Não trabalhe sem nada. Não fale, no final eu pego. No final eu pego, já era. E aí você pode perder um trabalho inteiro porque uma única pessoa não assinou. Tá? Essa pessoa pode acabar com o trabalho de uma equipe inteira, de tudo, porque você vai chegar ali e não tem mesmo como. Você não vai poder usar para nada, porque qualquer festival, qualquer edição, qualquer edital vai pedir assinatura de todo mundo. Se você não tiver, você perdeu aquele trabalho. Ou então põe ele online e reza para a pessoa não te processar. Tá? Então isso é muito importante. Bom, tá aí tudo, ensaiou, vamos fazer o quê? O cronograma. O que é o cronograma? O cronograma de gravação, o cronograma de filmagem. Ele é feito a partir do roteiro. Vocês sabiam que tem uma logística de gravação? Vocês acham que o filme é gravado em ordem? O cronograma ele é feito de acordo com o tempo que você tem, é uma matemática, e com a proximidade das locações e quem está em cada cena. Eu não vou botar você que tem 4 cenas para gravar uma cena hoje, uma cena lá amanhã.
eu vou tentar maximizar e fazer as suas gravações todas no mesmo dia. Isso é redução de custo do seu tempo, né? Você vai lá, vai gravar um dia todos os seus. Muitas vezes, dependendo da locação, eu tenho que começar gravando pela última cena. Imagina para o ator chegar gravando a cena final, se ele ainda não foi vivendo aquela emoção toda do filme, aí ele já chega e tem que chorar lá no final, tem que fazer tudo. Então tem essas coisas, tá? Bom, o cronograma ele vai colocar isso tudo em pauta. Obviamente, gravamos, filmou, a gente entra na edição e finalização. Aí é a hora que vai entrar o processo de trilha sonora, é a hora que... Gente, a edição e finalização eu vou arriscar dizer, isso é uma controvérsia, que quem manda no filme, no fato, no final das contas, é o editor. Não é nem mais o diretor. Por isso que o diretor, ou ele é o editor, ou ele tem que ficar em pé do lado. Tem que ficar em pé do lado. Porque olha só, eu vou dar um exemplo engraçado aqui. Eu fiz um filme, tinha um ator principal. E no meio da filmagem, cara, foi bem chato. E mexeu bem a paciência. E na edição, ele deixou de ser o ator principal. Porque eu editei de uma forma que ele quase não aparecia. Vocês estão vendo o poder da edição? Toda hora que ele falava, eu jogava a câmera na pessoa que estava ouvindo. Então, eu não tinha como tirar ele do filme, obviamente. Ele aparece, ele tem seu peso. Mas eu estou dando um exemplo para vocês verem o poder da edição. Como você refaz o filme ali. E aí a gente entra na distribuição, que é o que a gente já falou do canal Cuca. Bom, agora eu vou parar de falar um pouco e eu vou mostrar um case para vocês. Eu vou passar um filme de 6 minutos que a gente fez. Só vai fazer sentido depois que terminar, tá? A princípio vocês vão ver um filme. Eu só quero, antes de falar, não é esse não, tá? Eu vou ter errado, é o seguinte, mas ok. Deixa eu falar só um pouco dele. A Fabiane, que é a atriz, já fez vários filmes comigo, chegou para mim e falou assim: Fabiano, eu tenho que fazer um como que chama? Videobook, né, de ator? Eu preciso fazer um videobook para entregar lá na Globo e tal. E eu não sei se vocês já viram um videobook de ator. Geralmente é um ator sozinho, como se ele estivesse falando com alguém. Eu acho aquilo horrível, porque não tem ninguém ali na verdade, aquela história toda. E aí, ela falou, preciso. Falei, cara, vamos fazer um negócio direitinho, vamos fazer um curtinha, que aí você mostra para eles um curtinha, é mais legal que um videobook. Surgiu assim a ideia. Eu escrevi esse roteiro numa tarde, assim, que é muito curtinho, escrevi numa tardezinha, a gente gravou no dia seguinte, 2 dias a gente fez esse filme, tá? Foi muito rápido. E aí eu vou mostrar esse filme para vocês, depois eu vou contar por que eu estou mostrando e vocês vão entender toda a diferença. Tem como diminuir essa luz aqui agora um pouquinho, só para causa da tela? E aí, gente, eu queria que vocês, enquanto vocês assistissem o filme, vocês prestassem atenção em detalhes, tenta prestar atenção em detalhe técnico. Tudo isso que a gente veio conversando aqui, tenta imaginar a produção, tenta imaginar quantas pessoas que tem ali por trás, tenta imaginar erros e acertos, porque depois a gente vai conversar sobre isso. Deixa que eu sinta teu corpo, que eu beijo teu corpo. Beijo a meu filé. Quando preparei um café pra gente. Vem. Preciso conversar com você. Sério. Ai, amor, peraí, amor. Peraí. Vamos conversar, vamos. Foi. Vamos aqui, seu café. Uns 3 meses atrás eu fui na feirinha da General comprar umas coisinhas aqui pra gente, aqui pra casa. E eu acabei encontrando a Martinha, aquela minha amiga lá de Niterói. Não sei se você se lembra.
ela estava com um amigo, Paulo. E a gente resolveu conversar, bater um papo, tomar uma cerveja. E a gente acabou ficando lá naquele barzinho que a gente sempre fica, lá no Chorinho. Eu não tava com você esse dia? Esse dia você tinha ido almoçar com seus pais, no sábado. E acabou que o tempo foi passando, a gente foi bebendo mais e mais, batendo papo. Logo em seguida a Martinha teve que ir embora. E acabou que ficou eu e o Paulo. O que você tá querendo me dizer? Ela não foi a última vez que eu vi o Paulo. Não foi a última vez. Quando eu conheci o Paulo, eu percebi que alguma coisa muito diferente estava para acontecer na minha vida. Nas nossas vidas. Como assim, nas nossas vidas? 2 dias depois, fui encontrar com ele no café. Só para conversar, só isso. Eu estava com alguns problemas, um pouco confusa. E sendo ele um amigo novo, livre de qualquer referência da minha vida, livre de qualquer coisa, eu achei que pudesse ser bom ter uma conversa, desabafar. Conversar sobre o quê? Por que você não conversou comigo? Por que você não me chamou pra conversar como a gente tá fazendo agora? Calma. Deixa eu continuar. A gente conversou sobre as nossas vidas e falei pra ele o quanto que você era importante na minha vida. O quanto que eu te amava, o quanto que a gente se completava, o quanto que eu era feliz com você. O quanto que você era importante pra mim. Só que a gente teve uma conexão muito forte. Uma coisa que eu jamais poderia te explicar. E a partir dali a gente começou a se encontrar praticamente todos os dias naquele café. Três semanas depois ele me fez uma pergunta. 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 Ele me perguntou qual era o meu limite pro amor. Qual era o meu limite para amar. Até onde ia o meu amor. E logo em seguida a gente acabou se envolvendo e se beijando pela primeira vez. Foi muito mais forte do que eu. Foi frágil, foi inocente, foi puro, foi ingênuo. Você me acordou essa hora pra me dizer que você tá tendo um caso. Você lembra daquela conversa que a gente teve um tempo atrás? Eu falava pra você sobre o que eu pensava sobre o amor, sobre o que eu acreditava. Eu falava pra você tudo isso a respeito do amor. Tô confuso, Ana. Eu não sei o que pensar. Eu achei que a gente tava bem. Eu achei que a gente tava junto. Tem 2 anos que a gente Eu tava te junto. amo, Júlio, eu te amo. Caramba. Como é que você me ama se você tá terminando comigo? Você acabou de me falar que tá ficando com outro cara. Eu Como é que você amo me o Paulo. Eu também te amo. Eu não tô terminando com você, eu não tô te mandando embora. Eu não quero que a nossa história acabe. Eu quero te apresentar pra ele. Que? Eu quero que você se conheça. Eu quero que você conheça ele como eu conheço. E eu quero que ele te conheça assim como eu conheço. Ele quer te conhecer também. Vamos tomar um café?
Vocês acharam que eu ia mostrar mais coisas, né? Não, não. Pausa aí. Então, cadê? Tem luz aí de novo? Eu vou precisar que apague já de novo. Então, perguntas. Antes que eu comece a falar, alguém tem alguma pergunta? Ó, agora tem um monte de pergunta, né? Fala. O que acontece? Aí, lembra que a gente estava falando de roteiro? Isso é um pequeno exemplo das coisas de roteiro que você assim, não precisa dizer o que aconteceu, deixa a pessoa imaginar. Ela só levou o quê? Como assim? Não, então, eu vou chegar lá. Ué, mas vocês acharam que estava sem fim? Claro que tinha um fim. Você que queria um fim específico. Esse é o problema do roteiro brasileiro. As pessoas querem que mostre. Quer que tenha o casamento, imagina. Ó, mais alguém? Eu vou falar da produção. Você quer saber se tem outra parte? Você já vai saber já. Bom, o que aconteceu? Vamos lá, deixa elas levantarem ali. Olha só. Posso ir? Então, vamos lá, puxando aqui. O que aconteceu? Quando o filme ficou pronto, aí falando tecnicamente agora, tá, gente? Eu olhei, editei, tal. Quando acabou, com perdão da palavra, eu achei uma merda. E eu não gostei, eu achei que estava horrível. Eu fiz esse filme inteiro sozinho, eu filmei, eu editei, eu fiz cor, eu pedi a música de um amigo, tarará, certo? O que aconteceu? Peraí que eu vi uma debandada aí, deixa o povo acabar de sair. Oi? Tem que trabalhar, eu sei, galera. Valeu, hein, galera? Tchau, hein? Vamos perder a outra parte, mas tudo bem. Enfim, quando o filme aconteceu, tecnicamente eu odiei. Por quê? Teve muito problema de áudio, vocês devem ter notado, né? Teve um momento, inclusive, que ela fala assim, ela fala alguma coisa e no fundo repete. Eu não sei se vocês notaram isso. Então, estava horrível. E eu tinha filmado no meu apartamento, que é uma kitnet pequenininho, e eu senti que o roteiro... O que é a grande história do cinema independente, do cinema brasileiro, quando você tem tempo? Ali a gente fez uma coisa corrida e foi o que deu para fazer. Eu chamei a equipe toda de volta e falei assim, eu nunca fiz isso na vida, mas vamos refazer o filme inteiro. Vamos ver como ele ficaria com uma atenção maior, com um esmero maior, com uma fotografia melhor, porque aí eu entendi, e é onde entra esse tipo de delicadeza, eu entendi que aquelas palavras, elas eram muito mais fortes, elas não davam para acontecer simplesmente sentado, tem que ter uma explosão, ninguém recebe uma notícia dessa e fica ali, botando a mão na cabeça, sabe? Então, assim, isso tudo mexeu muito com a gente, os atores também, nós combinamos. E daí nós refizemos o filme. Qual o nome do filme? Café com Ana. O que acontece? Eu vou falar do café, e aí eu tô falando de roteiro, tá, gente? Já repararam que é outra exceção de linguiça? No nosso cinema você vê muito assim, ó. Você chega na minha casa, lá na cena, oi, tudo bem? Vamos tomar um café? Vamos. Aí, tem 5 minutos do filme mostrando eu andando pra cozinha, abrindo pote de café, botando café no negócio, fazendo nananana. Não precisa daquilo. No cinema você pode chegar e falar, vamos tomar um café? Pum, próxima cena já corta vocês tomando café. Não precisa ver você fazendo café. E isso tem muito no nosso cinema, essa exceçãozinha aí de andar, de fazer tudo. Nesse caso aqui, o Café com Ana, o café, ele é um personagem. Vocês concordam? Porque personagens também podem ser assim, uma casa, pode ser um elemento, dependendo de como ele é contado na história. E é um café com Ana. Ela acorda ele com café e no final da história ela faz o quê? Vamos tomar um café com o... Eu esqueci o nome dele, Júlio, sei lá o quê. Paulo, Júlio é ele, Paulo. E tal. Então, olha o que é quando você tem a possibilidade de fazer com calma, com mais estrutura e pensar com carinho. E aí a gente vai ver como ficou a versão final, que eu tenho muito orgulho. Apaga.
cansada de ontem. É isso. Não. Que dia que eu tô feliz? Ah, mas foi um dia que eu cheguei com muita coisa aqui em casa, você até reclamou. Então, aquele dia eu acabei encontrando com a Martinha. Lembra dela? Uma amiga de Niterói. Então, ela estava acompanhada de um amigo, Paulo. Enfim, a gente resolveu ficar uma feirinha, bebendo daquelas caipiras lá maravilhosas. Foi ótimo esse dia. Acabou que eu bebi demais, né? Mas você lembra, acho que esse dia você estava almoçando com seus pais. Não, esse dia você não foi com seus pais, você fez alguma coisa. Enfim, acabou que a gente bebeu muito nesse dia, né? Foi engraçado, na realidade. Era Martinha, né? Mas enfim, logo em seguida ela teve que ir embora, porque ela estava cheia de coisa pra fazer enrolada, como sempre, né? E acabou que ficou eu e a Paula. Aquele dia nunca eu tinha de fazer. Faz uma coisa, anos atrás, agora você vem me dizer, me tira da cama para conversar com o outro. Você tá maluca? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.
é esse? Que porra de amor é esse? Ai, eu acreditei em Calma, você. Júlio, calma. Calma, eu te amo. Te amo sim, te amo muito. Eu tô amando, calma. Você é aquele comigo também. Aí o sinal do Creative Commons aí ó, no final. A luz. E aí, outro filme, né? Outro filme. Vocês notam a diferença claramente. Façam comentários, dúvidas, perguntas. Isso é do processo que a gente falou aqui agora, né? Você vê quando você tem um pouquinho mais de tempo. Vocês notaram a ficha técnica? Como mudou? Como cresceu? Como eu tinha mais gente? Como isso faz a diferença? Porque eu pude dirigir melhor, porque eu não tinha que estar preocupado com a câmera, entendeu? Eu já tinha pessoas trabalhando em áudio. Eu tive uma trilha sonora incidental, que é essa trilha que são barulhinhos, né? São as musiquinhas que não é cantada. Dúvidas, perguntas, curiosidades? Eu captei o som. Boa pergunta. Hoje eu uso, ali eu usei vou falar no Zoom, sabe? Eu uso o mais simples deles que tem, que é o mais barato no mercado. E naquela ocasião, hoje eu não sei quanto está custando, mas eu acredito que está em torno de uns 200, 300 dólares, que é um excelente equipamento de captação de áudio. Eu usei ele com um boom, tá? Hoje eu uso um Zoom, que é mais novo, mais barato, que custou 90 dólares. E que faz igual e melhor até. É que a tecnologia está evoluindo muito. Ele já vem com 2 microfones embutidos e tem saída para mais 2. Aí eu coloco um boom, né, um direcional, e geralmente a pessoa fica ali captando o áudio de cima. Mesmo assim, a gente ainda tem erros às vezes, porque ele capta muita coisa, tem muito barulho de prédio. Se você dá o azar de... Eu já tive azar de gravar cena com uma serra elétrica em algum lugar no vizinho. E aí você só tem aquela hora para gravar, paciência, entendeu? Alguém mais alguma coisa? Gente, o que basicamente eu vou começar a encerrar. O que a gente quis mostrar aqui para vocês hoje é que é possível fazer cinema agora, é possível juntar sua equipe, é possível fazer com o seu celular, tá? Só com o celular. Você tem questões que você tem que adaptar tecnicamente. Quem quiser vir conhecer o nosso projeto do Faça um Filme, fiquem à vontade, qualquer dúvida, tem tudo no site, fale conosco. É um curso que interessa todas as áreas, não só atuar, como edição, roteiro, enfim, ele é um curso bem completo. A gente vai ter um sorteio, não vai, Thiago? Cadê? Quem era? Patrícia? Como é que vai ser isso? O arquivo vai sortear um negócio aí para vocês. E eu queria agradecer muito, porque é muito bom estar aqui podendo falar de cinema, num lugar incrível como o Arquivo Nacional. Queria agradecer o arquivo aqui também, que está recebendo a gente. E, por favor, precisando, só entrar em contato, segue lá o canal, por favor, que isso é importante para a gente. Segue no YouTube, compartilha essa semana o nosso festival. Quem puder ir, vá, porque os filmes estão muito legais, as sessões estão ótimas. Vamos fazer esse sorteio, então. Muito obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo. Como é que vai ser o sorteio?
número de 1 a 54? Ih, gente. Saiu muita gente. Quem não tiver aqui não leva. Então vamos lá. 32. Gabriele Pereira. Ali, ó. Ah, que bom. Tá aí. Aê! Tem mais, né? Tem mais? De 1 a 52 que você falou, né? 54? Ah, vamos de 54? Viviane Silva dos Santos? Não. Então vamos de... Já que eu fui no extremo, vamos no outro. Quem foi o primeiro? Não está conseguindo ler. Ah, sou eu. Tá vendo? Tem mais um, né? São 2? Acabou? Ah, então tá bom. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo.